dia a todos, gente. Saindo já do porto aqui. Hoje, se Deus quiser, estamos com uma missão um pouquinho diferente. Vamos pescar também. Mas quero ver se vou lá na ilha onde está o Evandro Mato Grosso. Do canal Evandro Mato Grosso. Ele está morando numa ilha aqui na nossa região, né? Pertinho de casa, vamos dizer assim. Aí eu vou lá conhecê-lo e ter um minuto de resenha com ele lá. E aproveito e já dou umas pescadas para esse lado aqui que eu nunca vi, gente. Se passar por trás daquela ilha lá, ó. Ah, a corredeira aqui é forte. Vamos lá. Ó, gente, essa é a ilha do Evandro Mato Grosso. A barraca dele. Vamos ver por onde que entra. Acho que é por ali. Tô vendo um caiaque dele ali. Vamos lá. Remando. Rumo a Evandré de Mato Grosso. Deixa bem enroscado aqui. Com licença. Vamos chegar. Tá remando de onde? É Japuranã. Você vai sempre pra cá, pro Triguaçu, né? Eu sou aqui de 25 km pra cá. Pra onde? Amigão Fishing, não sei se já ouviu, sempre eu comento nos seus. Ah, pra cima? Enchendo as parceiras. E aí, como é que você tá? Tudo bem, velho? Ô, rapaz. Vamos chegar, cara. Ei, rapaz. Você não se importa de eu filmar, não, né? Ô, rapaz. Organizando o acampamento hoje aqui. Que legal, rapaz. Puxa vida, hein? Tava tudo fora do... Rapaz, mas você é corajoso demais. Vamos chegar. A palavra louco é feia. Você é corajoso. Você consegue dominar os seus medos e vencer. É isso que eu... Se você chamar de louco, isso não é problema, não? Não, que nada. O pior é que chamo eu também. Deixa eu desligar aqui, gente. Hoje? Bom dia a todos, gente. Hoje estamos aqui com a fera do canal do YouTube, gente. Nosso amigo Evandro. E aí, Evandro, como é que tá as coisas? Tudo bom, Edmir? E a todos aí do Amigão Fishing, como é que tá? Isso. Estamos em um local paradisíaco, estamos no Rio Juruena, em uma região incrível, uma região fora do comum, na Amazônia Mato-Grossense. Local que me inspirou muito e eu decidi ficar por aqui um tempo. Local lindo. Vamos fazer um bate-volta aqui, gente, um mini podcast aqui, só para o Evandro nos explicar alguma coisa sobre sua trajetória, sobre o seu sucesso. Evandro, o que te levou a fazer esse canal seu? Qual foi a sua inspiração, assim, o início? Quando eu criei o canal era para guardar vídeo como todos faziam antigamente, né? Eu não tinha interesse em que aquilo se tornasse um canal. Porém o YouTube cresceu muito e se transformou, já passou a TV aberta brasileira em audiência nas Smart TV. E durante a pandemia aconteceu algo comigo, eu machuquei a orelha aqui, viu, gente? Mas já tá curada já. Durante a pandemia aconteceu algo comigo. Eu perdi 4 pessoas conhecidas, próximas, em um período de 2, 3 meses. Amigos que morreram com idades semelhantes à minha, entre 36 e 45, 50 anos. É difícil. Bons amigos que morreram vítimas da Covid-19. E eu já fazia travessias de caiaque, pequenas travessias. Em 2019, quando morei em Sinop, desci o Telespires fim de semana. Em Cuiabá, eu saía de Cuiabá ali, descia até Santo Antônio de Livergers, 37 quilômetros remando, saía cedinho, chegava à noite, ou às vezes saía de Cuiabá e ia até Barão de Melgaço remando, que dá 87 quilômetros, 90, fazia em 3 dias. Saía na sexta, sábado e chegava no domingo, remando e pescando. Gostava dessas travessias e sempre pensava, olha, é possível viajar grandes distâncias por rio. Já pensou? É muita coragem. E aí criei o canal nessa intenção de começar a postar as pequenas travessias, só que daí veio a pandemia. Veio a pandemia e eu pensei em me isolar, né? O pessoal do Amigão Pesca aí, eu pensei em me isolar. Porque Cuiabá faltava leito de UTI, eu vendo colega morrer, vendo colega sendo hospitalizado, colega indo para UTI e eu trabalhando na imprensa, a imprensa não parou. Como se diz, você transformou um limão numa limonada.
Peguei o meu caiaque, comprei uns equipamentos de sobrevivência, plaquinha solar, bateria estacionária, né? Que é o que tinha, o que deu, uma barraca, né? Igual essa cama tatu, um caiaque bom, um caiaque que aguentava peso. E falei, olha, eu vou me isolar, os meus filhos moram em São Paulo, estão com a mãe, estão seguro lá. Eu vou sair do trabalho, vou me isolar, vou lá para a Serra do Amolar, no meio do Pantanal, e vou ficar vivendo de comer peixe, fazer alguma coisa lá e ficar ouvindo as notícias só por rádio até essa loucura toda acabar. Já pensou? Só que enquanto eu estava me organizando, seu Edmir, acabou a pandemia, veio a vacinação e os números foram diminuindo e acabou a pandemia. E os equipamentos ficaram lá, inclusive o caiaque na parede da minha sala no apartamento. E aquilo foi, eu pensando, eu falei, você sabe que eu gostaria tanto de fazer essa viagem? Eu vou filmar. E aí eu decidi fazer a viagem, filmar e postar no YouTube. Não tinha a internet móvel que a gente tem hoje. Então, Olha, eu decidi, eu falei, eu vou tentar descer até onde esse rio acabar no mar. Aí eu saí de dentro de Cuiabá dia 12 de junho coragem. de 2022. Tá fazendo, fez 4 anos agora esse mês. 4 anos que eu fiz a primeira viagem grande de caiaque. A primeira e a maior. Foram 3.480 quilômetros, eu demorei 5 meses e 25 dias. Emagreci 24 quilos. Aí saí gordinho de Cuiabá, carregando bastante comida, remando. No início eu conseguia remar 20 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros. E aí fui aumentando a média, atravessei o Pantanal. Tinha gente que falava que não conseguiria nem atravessar o Pantanal. Com 26 dias, eu cheguei em Corumbá. Saí de Cuiabá, cheguei em Corumbá. Desci o rio Cuiabá, rio São Lourenço e cheguei no rio Paraguai, na Serra da Molar, e em Corumbá, 300 quilômetros abaixo. E com 26 dias, 25 dias, 780, 760 quilômetros. Eu falei, agora eu consigo fazer 1000. E continuei. E assim fui, cheguei no Paraguai, desci Assunção, de Assunção Pilar, aí o rio Paraguai cai no Paranazão e desci mais 1.280 quilômetros do rio Paranazão, que é enorme, saí ali em Passo de la Pátria, em Isla de Cerrito, e fui até Buenos Aires, saindo no Rio del Plata. Depois disso a minha vida mudou. Já pensou? Depois disso muita coisa mudou. Eu percebi que eu amava fazer isso, que eu gostava muito, e comecei a pensar se isso poderia se transformar num trabalho. Voltei ao meu trabalho normal durante 1 ano, não me adaptei mais, e aí tem 2 anos já que eu não saio mais da água. Já falou agora, essa vai ser minha vida mesmo. Outra coisa que eu queria perguntar para ele aqui, o que você sente quando você está em contato com a natureza, assim? Qual é a sensação? Edmir, eu vou falar um negócio pro senhor, eu acho que o senhor sente o mesmo. Primeiro que de alguma forma ela te equaliza e te cura. Eu não vou mentir para vocês que a primeira vez que eu entrei na água para essa viagem, eu acredito que eu estava em um processo depressivo. E muita gente me falava, olha, isso é depressão. As cores não eram mais as mesmas, o sabor não era mais os mesmos, e levantar para ir para o trabalho, mesmo que eu gostava muito do meu trabalho como jornalista, era um sacrifício para mim. Era difícil levantar da cama e eu nunca tive essa indisposição. Quando eu comecei a beber água do rio, tomar banho no rio, comer o que o rio oferece, sentir o perfume da natureza no amanhecer, o ar puro da natureza, o cantar dos pássaros, o cantar dos pássaros, isso te equaliza. E você começa, nos primeiros dias você começa a ter medo, muito medo. Depois de 15, 20, 30 dias você começa a fazer parte do ambiente. Você se integra, é como se fosse uma simbiose. Você faz parte do ambiente e se equaliza e se cura. Então eu comecei a perceber que a vida tinha um sentido enorme, de que isso é muito bom, de que apreciar o que Deus criou é muito bom. Para mim, eu me conecto, eu faço parte de tudo isso, igual essa ilha aqui. É como se a ilha tivesse conectada e pedindo ajuda. Verdade. E assim que eu cheguei nela, eu até digo que eu não escolhi a ilha me escolheu para ficar aqui um tempo. E é o que eu sinto na natureza, uma conexão com Deus, né? Com o divino de forma incomum. Isso é o principal, né? Deus e família é o fundamento principal de tudo. Mas eu não queria te interromper, mas assim, segundo os psicanalistas, eles dizem que a pessoa que olha o nascer do sol e observa o pôr do sol, ele jamais tem depressão. Porque ele regula o relógio biológico que fala. Biológico. E há dentro de nós. nós. É algo que me regulou muito, porque eu comecei a acordar
antes do sol nascer e ver o sol se pôr. E outra coisa, você apreciar as estrelas à noite em um local que não tem luz. Você vê a imensidão, a Via Láctea, né? Nós estamos num ponto da Via Láctea, dá para você ver toda essa imensidão. É uma das pequenas galáxias que existem entre milhões por aí. Então você se dá conta da sua pequenez, se dá conta, de certa forma também te quebra o ego, né? Te trabalha o ego. Verdade. Você se dá conta da sua pequenez, da sua insignificância perante o universo, não perante a Deus. Mas perante o universo, nós somos um grão de areia, né? É uma coisa que eu ia te perguntar, você esperava esse sucesso do canal, essa quantidade de inscritos, todo esse... Não esperava, porque até ano passado eu não utilizava Starlink, então eu não tinha acesso à internet. E eu me sentia muito só. E é bom você lidar com a solitude, mas quando você passa 10 dias, 15 dias sem ver uma alma viva, aí você começa a conversar com você mesmo. O que eu comecei a fazer para isso melhorar? Conversar com a câmera. Aí eu ligava a câmera e conversava com a câmera, desabafava com a câmera, mostrava o meu dia a dia. Só que eu queria também ao mesmo tempo gravar e mostrar, colocar no YouTube para que fosse um diário de bordo para os meus filhos. A minha filha mais velha tinha acabado de entrar na faculdade de medicina e já estava querendo desistir, falando: pai, é muito difícil, é muito estudo, é muita coisa. O meu menino do meio, que hoje tem 18, o Raul, o Girino, estava reclamando que estava numa escola de período integral, que era muito difícil. E eu pensava, eu falei, eu tenho que dar um exemplo de resiliência, eu vou fazer essa viagem, vou mostrar que tem sofrimento, tem dor, tem angústia, tem medo, mas tem alegria no processo, tem superação no processo, tem resiliência no processo. E é assim em tudo que você vai fazer na vida, em todo projeto, seja uma faculdade, seja a construção de uma casa, seja a construção de um relacionamento. Vai ter dores, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que você quer desistir. E aí eu comecei a usar a câmera, primeiro como uma forma de confissão, de conversar com alguém, eu conversava com a câmera, e segundo, para ser um relato para os meus filhos. Eu queria que eles assistissem o YouTube, e toda vez que eu tinha acesso à internet, às vezes demorava 20 dias para ter acesso à internet, 15, 10, eu falava: olha, estou postando o vídeo, assiste para vocês verem que vocês têm que ter perseverança. E essa era a ideia. E o canal acabou crescendo, né? Graças a Deus, né? E graças a Deus acabou crescendo. Eu mesmo gosto muito dos seus vídeos, meu Deus, eu gosto demais. Fico feliz Transmite demais. uma paz, e quando você passa medo, quando você passa alguma aflição, você passa alguma coisa, nós passamos junto. Passa junto. Né? É interessante isso aqui, passa. Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa. Qual foi o episódio que mais te deu medo? Teve 2. O que eu fiquei mais assustado foi a viagem que eu fiz aqui ano passado. Vai completar um ano agora em setembro, agosto, setembro. É agosto que eu comecei. Eu saí do pub no Rio Papagaio, desci o Rio Papagaio, saí no Juruena, desci o Rio Juruena passando por Brasnorte, Fontanilhas, Juruena, aqui é a região de Cotriguaçu, Salto Augusto, Salto São Simão, Meu e depois Deus. o Rio Tapajós, quase todo o Rio Tapajós. Quando eu estava terminando o Rio Tapajós, do início ao fim, porque o início do Rio Tapajós é a confluência, é o encontro do Telespires com o Juruena, começa o Tapajós, faltavam 60 quilômetros para terminar o Tapajós. Já tinha visto de tudo, passado bastante dificuldade, batido o joelho em pedreira, ter que atravessar a ilha arrastando o caiaque no meio. Mas aconteceu algo que eu até falo que é o grito do Mapinguari. Era umas 3h30 da manhã, eu achava que era um sonho vívido ou talvez uma espécie de desorientação pela má hidratação ou má alimentação. Mas hoje eu sei que não foi isso. Algo sobrenatural aconteceu. Às 3h20 da manhã por aí, um grito estrondoso próximo da minha barraca, um som estrondoso. Eu digo um grito, mas pode ser um som de tecnologia que a gente não conhece, que tremia a barraca, era um infrassom tão forte, tremia a barraca que eu sentia os meus órgãos internos. Não era como um grito humano? Não era como um grito humano. E nem de pássaro, tem gente que fala até hoje que é coruja. Sabe quando você fica na frente de um paredão de som que você sente os seus órgãos internos mexerem? Inclusive isso é arma utilizada em alguns exércitos, o exército
americano tem isso como arma, né? Você paralisar a pessoa com um infrassom, foi o que eu senti. E aí esse infrassom durou, acredito que 7, 8 segundos. Eu fui levar a mão na lanterna e no facão, eu fiquei paralisado. Meu Deus. Não conseguia. Eu falei, bom, se é um bicho, ele vai me matar, né? Quando o som parou, fez um barulho no meio do mato, desapareceu. Eu consegui pegar a lanterna, o facão, foquei, não tinha nada. No outro dia procurei, não tinha rastros, isso eu mostrei. Na Flona, que é a Floresta Nacional do Tapajós, é uma reserva enorme de floresta na Amazônia. E não tinha rastro, era areia. Uma não pergunta. Tinha nada. Esse dia me assustou muito. Uma pergunta que sai um pouco do foco, assim, mas eu sei que até os seus inscritos vão querer saber muito isso também. O Mapinguari, na sua linguagem, no seu entender, é o mesmo pai da mata? É o mesmo... É o que todos dizem, é o que todos dizem. O Mapinguari, por exemplo, na crença indígena dos Apiacá, os Apiacás, eles não têm como lenda o Mapinguari, eles têm como realidade. Realidade. Quando eles escutam o Mapinguari, que eles falam que é o grito do Mapinguari, eles não vão tirar castanha. Para eles, o Mapinguari é algo que existe, é algo concreto, não é uma lenda. E eles isso respeitam. até para os jovens que fizeram faculdade, pedagogos, historiadores. Eu conheci Apiacás que com um curso superior aí, que para eles acreditam mesmo. Existem duas possibilidades. Na verdade, existem três. Ou eu tive um sonho vívido, uma alucinação, que eu acredito que não, porque eu estava bem hidratado e bem alimentado, e nunca aconteceu comigo. Ou era realmente um animal desconhecido pelo ser humano, porque é algo muito poderoso, e o que pode ser, uma pinguari, ou era uma tecnologia mais avançada do que a nossa, que nós não conhecemos. Um drone, algo assim, que fez esse som para me paralisar e escaneou. Existem só essas três possibilidades, não mais. Uma pergunta fora de contexto também, assim, houve algum lugar que falaram para você, aqui você não pode passar, é a coisa aqui que não pode filmar? Sim. Principalmente região de garimpo, né? Região de garimpo. Isso aí é fato, né? Eu parei uma viagem, tanto é que agora tiveram uma operação lá no Rio Madeira, que o Ibama explodiu 20 dragas garimpeiras. Nossa, eu parei a viagem no Rio Madeira, muita gente falando porque eu estava usando uma canoa e uma rabeta e porque eu amarelei com o tempo da chuva. Não, mas eu parei a viagem por causa dos garimpos e das operações. E agora, recentemente, no Uruguai, porque eu comecei a mostrar a quantidade de redes e a pesca predatória e uma organização criminosa que tem no Rio Uruguai. O Rio Uruguai é o rio mais predado que eu já vi até hoje. Um rio judiado, um rio que tiram toneladas de peixe e a metade jogam fora, jogam mortos, principalmente o dourado. Vão lá pescar a piava e o cascudo e matam todos os douradinhos, né? Um presidente de uma associação de pesca mandou uma mensagem nos grupos lá ameaçadora, né? Isso poderia ser interpretado de forma errada. Tive que parar a viagem por causa disso. Inclusive como se diz, no Pantanal, já houve relatos, né, de acharem corpos e mais corpos de jacaré. Eles tiram só o rabo. E a pele para vender, fazer bolsas, e joga o resto fora. Hoje o Pantanal é bem fiscalizado, né? Hoje tem uma presença muito grande lá de órgãos ambientais no Pantanal. É muito mais difícil isso acontecer. A presença da Polícia Ambiental, a presença do Ibama, a presença da Marinha e a presença de ONGs como o ICMBio, o Jubran, o próprio Instituto Homem Pantaneiro também faz um trabalho incrível lá na região. Diminuiu bastante. O Pantanal hoje ele é bem preservado graças à presença desses órgãos. E nunca passou na sua cabeça em uma dessas viagens, hoje eu nunca mais vou voltar para casa? Na verdade, com o tempo, isso aqui se tornou minha casa. Com o tempo, eu percebi que eu não precisava mais de CEP e endereço, de que o rio era minha casa. E eu comecei a analisar e pensar, bom, parar as viagens eu quero parar um dia e ficar em um local, mas esse local tem que ser um rio. A natureza. A natureza. Contato com a natureza. Mas a sensação de que vai morrer, o senhor quis perguntar. Sim, acredito, né? A sensação, hoje eu não volto para casa vivo.
Meus Sim. filhos nunca mais vai me ver. Sim. Ah, Isso aconteceu em tempestade, que caiu raio muito próximo de mim e era uma chuva de raios na Argentina e outra aqui no Juruena, que eu estava muito exposto em um local muito aberto e começou a cair raios. Raios muito próximos ao ponto de eu sentir o choque no ar. por isso que você respeita, quando vai pra dar tempestade, você já encosta. E Né? aí eu orei e pensava, falei, eu acho que não vou sobreviver a isso. E a onça no Pantanal. É. Né? Logo quando matou, foi bem no ano passado, em abril, quando uma onça matou um senhor lá no Pantanal, eu estava atravessando o trecho mais isolado do Pantanal brasileiro, né? Meu Deus. E escutava onça toda noite, né? Esturro de onça toda noite. Não é fácil, hein? Mas quando você acorda no outro dia, aquele medo da noite todo é sanado, porque você vê um amanhecer do sol em um bioma maravilhoso, repleto de pássaros. O Pantanal é barulhento de pássaros, som para todo lado, vida para todo lado. Isso já te renova. Esquece e faz tudo. valer a pena o medo, aquela adrenalina que você passou da noite anterior. É incrível. Verdade. Vou fazer duas perguntas junto, você pode responder da maneira Claro. que você quiser. O que é que você mais gosta e qual o seu maior sonho? Talvez as duas sejam uma. Eu gosto de estar em contato com a natureza. Claro, gosto do que eu mais gosto, se fosse dizer pessoas, os meus filhos. Sim, sim. Eu amo. Isso é fato, né? Mas do que eu mais gosto é de estar em contato com a natureza. E o seu sonho? O meu sonho real, eu tenho formação em ciências econômicas, jornalismo, mas o meu sonho real, como economista, é de que o Brasil melhore a sua educação e se entenda como grande potência que é. Como um grande representante, como os outros países admiram e muitos têm inveja do potencial do país. Para que os nossos filhos e netos possam crescer aqui sem abrir a boca e dizer: ah, eu prefiro ir morar nos Estados Unidos porque lá é melhor economicamente, você faz uma vida melhor. Ah, eu prefiro morar em outro país. A educação mais desenvolvida. A educação é melhor. É triste ouvir isso, porque o Brasil não se dá conta da potência que nós somos, de como nós temos toda uma estrutura incrível para ter uma economia fora do comum, de que nenhum brasileiro deveria, nesse país, passar fome, estar abaixo da linha da pobreza e muito menos ganhar um salário mínimo de R$ 1.500 com o valor que estão as coisas hoje no mercado. Quando ganha? Quando ganha. O meu sonho é de ver um país rico como ele é. O Brasil é rico. Ele tem riqueza. Mas o seu povo não é. Nós somos mais de 215, 220 milhões de habitantes e ainda temos muita gente na pobreza. Claro, a gente não precisa de muito para viver. É possível viver com pouco. Mas também trabalhar como louco, ser um escravo do trabalho e não conseguir o mínimo para alimentar a própria família, isso é injusto. E eu não gostaria de ouvir de um filho meu falar: olha, pai, eu prefiro ir para os Estados Unidos trabalhar como entregador, ou outro trabalho, claro, todos os trabalhos têm seu valor, do que colocar em prática a minha faculdade que eu fiz aqui. Porque lá é melhor, lá você ganha melhor. Isso é triste, porque nós temos um país com um potencial econômico muito grande. Nós ficamos degladiando política e ideologia política no nosso país, brigando quem é esquerda, quem é direita, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita. Óbvio que existem partidos com ideologia perigosa, que são contra, talvez, o nosso conceito do que é moralidade. Isso tem que ser discutido, obviamente, numa sociedade, né? Sim. Mas o problema do nosso país não está na ideologia política. Está num sistema republicano falido, em que a máquina pública se transformou maior do que os gastos, de que nós temos que pagar uma quantidade de impostos fora do comum e esses impostos não são revertidos com a qualidade que nós desejaríamos. A saúde não vem de volta como desejaríamos, a educação não vem de volta como desejaríamos e a carga de imposto é um negócio absurdo no nosso país. Para quem teve comércio como eu tive, 2 comércios, como já fui empresário, é um absurdo. Eu tive que fechar as portas de um comércio porque eu pagava os impostos certos.
porque eu pagava os impostos certos, tive que fechar e fiquei devendo impostos para o Estado, né? Então você não tem uma empresa hoje, você não tem você é sócio. Incentivo. Quem é empresário hoje, tanto o pequeno como o médio ou o grande, ele não é empresário, ele é sócio do Estado, e quando eu falo Estado é desde o governo municipal, estadual e federal, ele é sócio do Estado e o Estado é sócio majoritário. Nós somos sócios minoritários. É minoritário. O Estado, ele pode te bloquear e acabar com a sua empresa quando ele bem entender, se você não pagar o imposto. Esse imposto não é revertido da forma correta. Essa distribuição do dinheiro público não é revertida da forma correta. Ela é revertida em forma de fundos para garantir a reeleição do candidato, através de bolsas. Ela é revertida através de uma educação com um sistema muito falho. O SUS é um sistema muito bem completo no nosso país, mas ainda tem muitas falhas enormes e tem um custo muito alto, se comparado ao privado. Tem um custo muito alto. Então o meu sonho, para sintetizar essa conversa, é de que o nosso país um dia acorde de que o problema nosso não é ideologia. Não é ideologia. E aí eu não tô defendendo esquerda, muito menos esquerda, tá? Ideologia esquerdista, e não estou defendendo direita. Eu estou defendendo que o nosso país tem que acordar que o nosso sistema republicano é falido. Tá diferente. E a forma com que a máquina pública é mantida, tanto direita ou esquerda, vai ser alta. De que a carga tributária desse país está fazendo com que... Eu tenho um irmão que deixou um bom advogado, mestre em direito, grande advogado, foi para os Estados Unidos para trabalhar com entrega de iFood. Não que seja um trabalho valoroso, mas veja bem, lá você ganhar mais e ter uma expectativa de vida melhor do que aqui como advogado, é porque nós estamos errando muito. Em um país de 220 milhões de habitantes, com um território nacional enorme, com a produção que nós temos, estamos errando. O meu sonho é que o Brasil acorde para que possamos criar melhor nossos filhos aqui, nossos netos. Um bom sonho. Só um adendo nisso, para você ter uma noção, a nossa educação em 1970, 1960, não sei, 1900 e quanto, já era uma carteirinha com a cadeira para você sentar e se escrevia de um giz na lousa. Hoje, a maioria dos lugares do Brasil, a nossa educação está do mesmo jeito. Aí eu pergunto, está tendo tecnologia na educação do Brasil? Cadê os computadores? Cadê um telão para já aparecer tudo lá? Já aparecer online aqui para você fazer uma prova, alguma coisa? Então tem muito isso. É esse o que ele disse e realmente. Educação também de conhecimentos gerais, que é importante. Sim. É quase que um absurdo você conversar com uma pessoa de 21 anos, como eu já conversei, e ela não saber nem que galáxia você está morando. Você sabe que galáxia você vive? Via Láctea, sabe qual está do lado? Andrômeda. Quantos estados tem no Brasil, gente? Você não sabe. Quantos estados? Ou você perguntar para uma pessoa de 20 e poucos anos que já passou pelo ensino médio o que é a metamorfose de um sapo, não saber o que sabe? Conhecimentos gerais, saber um pouco sobre biologia, sobre a Terra. Você sabia que a Terra, que uma planta, o que é uma fotossíntese? Às vezes aprende lá na segunda ou terceira série, mas isso não fica intrínseco na alma. Conhecimentos gerais, saber que existem macros e micros nutrientes, saber que uma borboleta passa por um processo de metamorfose também, saber como trabalham as plantas, que o sistema radicular, existem micélios que interligam e as plantas se comunicam quimicamente, entender um pouco sobre o que a Lua faz, o que esse satélite natural faz na vida aquática, na vida dos peixes, entender de história, entender um pouco de história, o que foi a Guerra do Paraguai, né? O que foi o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, por exemplo. Conhecimentos gerais. O ser humano ele tem que saber da história, o país que ele vive, como é que a gente se tornou o que se tornou, né? Como é que a gente chegou até onde a gente chegou. É importante isso. Como não ter curiosidade de acordar cedo, olhar para o sol e perguntar por que é amarelado, por que o céu é azul, porque nós temos uma atmosfera, por que as folhas são verdes, como uma planta respira, né? É isso que falta o ser humano se perguntar mais, e eu acho que isso é desestimulado na escola quando o processo é mecânico. Quando o processo é mecânico, é só passar na prova, é só decorar alguma coisa e passar na prova, não é gerar interesse. A educação nossa tem que gerar interesse no ser humano,
do ambiente à sua volta. Gerar interesse causa conhecimento através do que a gente chama de curiosidade. Gerar curiosidade. Isso é importante na nossa educação. Isso é e verdade. Talvez seja aí onde nós nos perdemos, né? Transformar a educação em algo automático. É importante só colocar um diploma debaixo do braço, é importante só passar na próxima prova, então vamos decorar aquilo, não entender aquilo. Hoje, se você perceber, por que as pessoas gostam de vídeos rápidos? Porque as pessoas querem informação rápida. Elas não querem se aprofundar em nada. Elas só querem informação rápida. E já ir fazer outra coisa. Recentemente eu fui estudar sobre o óleo de copaíba, tem estudos completos sobre o óleo de copaíba. Receptores canabinoides do óleo de copaíba que podem ser separados, além das suas propriedades cicatrizantes, propriedade anti-inflamatória. Existem propriedades no óleo de copaíba e estudos bem feitos lá, escritos, teses de mestrados, teses de TCC, escritas mostrando de laboratório químico que o cara ele consegue lá separar essas enzimas que podem ser utilizadas no tratamento para pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, para pessoas com dificuldade para dormir, ao invés de utilizar benzoadepínicos, tarja preta, remédios. Utilizar remédios que podem ser sintetizados por meio de substâncias que fazem a ligação, são a chavinha ali são agonistas e não antagonistas, né? Agonistas de vários receptores. Receptores de coisas boas para a nossa saúde, né? Eu só sei, tem um grande filósofo que disse que eu só sei que nada sei. O ser humano ele tem que ter essa consciência da ignorância que nós somos diante de tanto conhecimento. Nós somos ignorantes. E entupidos de tantas inverdades e acaba a verdade passando batido. E tá cheio de gente de certezas absolutas, o que é pior, senhor Edmar. O mundo tá cheio de pessoas que têm certeza sobre tudo. Aliás, o bom ser humano, o que reflete é o que não tem certeza sobre nada. Verdade. É o que busca Esse é o aprender. sábio. Escuta, fala, olha, eu não tenho certeza sobre isso. Eu vou aprender um pouco mais, vou ler um pouco mais, vou buscar um artigo. E agora na internet você encontra artigos em PDF, artigos de quem estudou e levantou tudo sobre aquilo. Coisa de confiança, né? De confiança. De fonte segura. Então, eu acho que foi Sócrates, né, que disse, só sei que nada sei. Foi Sócrates, se eu não me engano. Esse é um grande problema hoje do nosso país também. As pessoas têm certeza sobre tudo. Basta elas digitarem uma frase no Google, lerem um texto, elas já sabem a solução do problema ou já sabem do que se trata aquilo. E existe um provérbio que diz, o sábio sempre aprende e o tolo já sabe tudo. Já sabe tudo. Essa é uma epidemia no nosso país, a certeza sobre tudo. Ah não, é porque eu vi lá na televisão. Ah não, é porque eu vi um vídeo no Kawaii, no YouTube, eu já sei que é assim. E é tipo um Wikipédia, põe o que quer lá, nem sempre é a verdade. Mas vamos parando por aqui, gente. Mas muito obrigado, Evandro Mato Grosso. Ele tem o canal de pesca e aventura lá, né? Mais de aventura do que pesca, né? Tem que pescar mais. Fala alguma coisa aí sobre o seu canal, para nós encerrar. Evandro Mato Grosso tudo junto. Acessem lá, se inscrevam. Instagram? Instagram também, Evandro Mato Grosso, tudo junto. Se inscrevam lá e sigam no Instagram. No YouTube tem vídeos praticamente todos os dias. É algo muito difícil de fazer, o senhor sabe disso. E é muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Vídeo diário. Eu mostro a minha rotina vivendo aqui na ilha, tem a rotina das outras viagens. Né? Eu desci de Cuiabá, Buenos Aires, 3.480 quilômetros, tudo registrado. Desci aqui o rio Rio Juruena todo até Pode ir falando que eu vou mostrando. O Tapajós. Desci o rio Guaporé inteiro ano passado, atravessei o Pantanal 2 vezes, desci o rio Uruguai, rio Camaquã. Tem todas as aventuras lá em Evandro Mato Grosso. E um abraço a todos aí do seu canal, né? Que é o Amigão Fishing. Amigão Fishing. Gente, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Precisar de alguma coisa, obrigado. Estamos às ordens. E aí está aí, gente. Evandro Mato Grosso, quem puder se inscreve lá no canal dele também, gente. Está com um pequeno problema agora com o YouTube, que até seria bom se
As pessoas que ouvissem isso aqui, se pudessem também nos dar uma força nessa parte, está tendo muita burocracia. Por causa de um acento numa palavra, eles cortaram a monetização dele, não é isso, Evandro? Mas vai voltar se Deus quiser, só que é um período de 30, 40 dias sem monetização, é terrível, né? É terrível. Mas vai voltar. Mas, gente, vamos ajudando ele lá no que for preciso. E fiquem todos com Deus, gente. Até mais. E boa sorte a todos. Até a próxima terça. Fui! Indo embora, gente, desse paraíso. Deixando o Evandro aí. Ai, mas valeu a pena, viu? Muito gostoso. Vamos lá, gente. Remar. Mais ou menos 4 km acima aí.